meu deserto está acabando. E só para você entender, por que as pessoas falam tanto em deserto? Porque o deserto, ele representa a vida difícil, os desafios, aqueles momentos onde a gente está em total dependência do Senhor. Só que deserto não é lugar para qualquer um. O deserto, ele é para aqueles que estão sendo provados por Deus. Provados. Isso significa o seguinte, que se você está vivendo um deserto como uma provação dada por Deus, porque as pessoas pensam que não existe provação. Elas pensam que a provação não existe, que Deus não prova ninguém. A Bíblia diz que Deus prova sim. E só está sendo provado, só está sendo provado quem está sendo conduzido às promessas de Deus. Porque o tempo que o povo de Israel saiu do Egito e entrou no deserto rumo à terra prometida, o deserto era sinal da provação de Deus. Eles foram libertos do Egito, mas agora, no deserto, eles iriam ser provados, iriam ser purificados, e somente aqueles que estivessem, eu posso dizer, alinhados ao propósito de Deus, poderiam entrar na terra prometida. Então hoje nós vamos falar o maior sinal de que alguém está saindo do deserto. Porque antes de Deus tirar o povo do deserto, Deus, ele deu sinais e houve uma preparação para entrar na terra prometida. Se você lê o livro de Êxodo, Números, de Levítico, de Deuteronômio, você vai ver ali a respeito do povo de Israel no deserto. Aquela caminhada que poderia ter sido feita em alguns dias, levou 40 anos. Tudo pela desobediência daquele povo em seguir e caminhar com Deus. Então nós vamos falar sobre isso hoje. Quero pedir para você que quer saber se o deserto está acabando aí, que você já deixa a sua curtida nesse vídeo. E se você não é inscrito no canal, te inscreve agora. Vamos andar juntos. Com certeza que você só vai ser abençoado caminhando aqui conosco. E no final quero fazer uma oração. Uma oração para que Deus ele abra os teus olhos. Uma oração para te abençoar. Uma oração também que eu estarei fazendo pelos doentes. Amém? Então no final aqui, peço que você aguarde até o final. No final estarei orando pela tua vida. Ok? Eu quero começar com um texto em Números capítulo 14, do verso 21 em diante. Olha o que está escrito. No entanto, tão certo como eu vivo, e tão certo como a glória do Senhor enche toda a terra, nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi sob juramento nos seus antepassados. Ninguém me tratou com desprezo haverá. Ao meu servo Caleb, porém, que tem mostrado um espírito diferente e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra em que esteve e os seus descendentes a herdarão, visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales. Amanhã deem meia volta e partem em direção ao deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. É interessante essa palavra aqui pelo seguinte, porque de toda aquela geração que estava no deserto, somente Josué, Caleb e as crianças, e que depois, claro, que nesses 40 anos ficaram adultos e enfim, eles puderam entrar na Terra Prometida. Os outros que saíram do Egito, incluindo Moisés, incluindo Arão, nenhum deles entrou na Terra Prometida. E você sabe por quê? Porque eles não estavam alinhados totalmente ao propósito de Deus. Moisés, se tinha alguém que, deveria entrar lá, era Moisés na Terra Prometida. Só não entrou porque ele acabou muitas vezes deixando as suas emoções o consumirem e fazendo ele passar por cima de instruções que Deus havia dado a ele. Mas Deus permitiu que Moisés
visse a terra prometida, mas não permitiu que ele entrasse. Eu acredito que a Bíblia diz, assim como Caleb seguiu a Deus com integralidade, a Bíblia diz, seguiu a Deus integralmente, Josué também, porque Josué, na verdade, ele foi o líder que conduziu o povo à conquista da terra prometida. Tanto Josué, Caleb, quanto as crianças que havia naquele tempo que Deus deu aquela sentença. Só para você ter uma ideia, eu estava meditando no Deuteronômio, inclusive hoje fiz um vídeo especial para os membros e falei sobre isso. Chegou um ponto que Deus disse assim para Moisés, Moisés, eu vou destruir todo mundo. Esse povo não reconhece o que eu faço por eles. E como está escrito aqui, em números que nós lemos, esse povo havia desobedecido a Deus 10 vezes. 10 vezes. 10 vezes. Ou seja, era um povo duro, era um povo rebelde, era um povo que não reconhecia o que Deus estava fazendo. E Deus chegou a esse ponto de dizer que ia destruir tudo. Olha que sério que chegou a confusão, o conflito. E a Bíblia diz então que Moisés se colocou 40 dias, olha o que Moisés fez. A vida de um intercessor é tremendo. Moisés se colocou 40 dias em oração, no monte, para que Deus revertesse essa sentença. Ou seja, Moisés reconheceu que o tom da voz de Deus era de severidade, era de juízo e que ele iria fazer aquilo. E assim como Abraão intercedeu por Ló, Moisés agora intercede pelo povo de Israel. E Deus então, por amor a Moisés, por amor à intercessão de Moisés, Deus reverte a sentença contra o povo. Então, preste muita atenção no que eu vou lhe falar. O inimigo das nossas almas, ele faz de tudo para que, de alguma maneira, nós estejamos desalinhados a Deus. Então, um dos maiores sinais de que uma pessoa está saindo do deserto, os maiores sinais, é o seu alinhamento a Deus e à vontade de Deus. A pessoa que está alinhada, e o que é estar alinhado à vontade de Deus? É a pessoa que aprendeu a não reclamar. É a pessoa que alcançou maturidade e agora ela é grata. É a pessoa que aprendeu a servir a Deus, mesmo em meio às dificuldades. É a pessoa que aprendeu a ser fiel, a ser dependente de Deus. É a pessoa que confia em Deus totalmente, porque acredita que assim como Deus, ele já fez coisas lá no passado, ele fará agora, ele fará amanhã e ele continuará fazendo. Você lembra quando Davi foi chamado à presença de Saul? E Davi disse, eu que vou lutar contra esse gigante? E Saul perguntou, mas vem cá, quem é você? Daí Davi se apresentou e disse, olha, teu servo já lutou contra um leão e contra um urso e prevaleceu. E eu vou prevalecer também contra esse gigante. Você sabe o que Davi estava fazendo ali? Davi estava recordando que Deus esteve com ele e que estaria com ele naquele momento. Ou seja, isso é o nível, mesmo que ele fosse um jovem, que ele fosse um adolescente, Davi tinha o que nós precisamos ter. A certeza de que Deus, é o mesmo Deus que nos ajudou lá no princípio, é o mesmo Deus que vai nos ajudar agora, é o mesmo Deus que vai nos ajudar amanhã. Então, o nível de maturidade de alguém é sinal de que essa pessoa foi provada por Deus e que ela está aprovada agora para ir para o próximo. Ninguém vai para o próximo nível, ninguém sai do deserto, ninguém sai do anonimato e entra na promessa de Deus sem conhecer o seu Deus. A pessoa que conheceu o seu Deus, que conhece quem é Deus, que sabe o que Deus quer, que sabe o que Deus gosta, que sabe que Deus quer que se obedeça a sua palavra, que sabe, que tem temor no coração, essa pessoa, ela está pronta para entrar no próximo nível. Alguns pensam que o nível que eles chegaram de sucesso, que é o que Deus tem.
E eu vou dizer uma coisa para você, não se engane, não é o que Deus tem para você. Esse é o começo dos sonhos de Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Esse é o começo dos sonhos de Deus. Daí alguns agem até como besta. Como assim agem como besta? Claro, porque Deus abençoa, Deus prospera e eles pensam, eu estou bem, eu estou farto. Ei, pessoa que foi provada por Deus, não perde o temor de Deus. As pessoas que sobrevivem ao deserto e que começam a comer dos primeiros frutos sabem que Deus tem muito mais. Então permaneça firme no seu propósito. Permaneça firme no seu propósito. Eu ouvi uma história do Billy Graham, tá? E eu não posso afirmar para você se essa história é verdade ou não, mas eu li e eu acho que é verdade. Billy Graham, quando esteve no ápice do seu ministério, a equipe dele ia para os hotéis que ele iria ficar hospedado e muitas vezes alugava o andar inteiro para que não houvesse nenhuma distração para o Billy Graham. Não houvesse também nenhum tipo de cilada do diabo, nenhum tipo de armadilha do inimigo contra ele. Tirava inclusive a televisão de dentro do quarto, para que tudo que ele tivesse era a palavra de Deus quando ele estava em concentração para suas cruzadas. E certa feita ele chegou em um hotel, estava em preparação para a cruzada, e diz que ele viu que a televisão estava lá. Então ele foi conversar com o gerente do hotel e ele disse, por que não tiraram a televisão? Minha equipe pediu para tirar. E o gerente respondeu para ele, nós não demos autorização para tirar a televisão do quarto. E o Billy Graham disse, então eu vou fazer o seguinte, eu vou quebrar a televisão e vou pagar pelo prejuízo. E o gerente do hotel disse, mas senhor, o senhor prefere pagar pela TV do que permanecer com ela no quarto? E ele disse, sim, porque eu não posso me distrair enquanto eu estou em preparação. E foi o que ele fez, ele quebrou a televisão e depois, quando foi sair do hotel, ele pagou a televisão. Ele pagou, né, inclusive a multa que tinha dele ter feito isso, ele pagou tudo e saiu direto para sua cruzada. E eu li aquilo, sabe, eu fiquei um pouco assim, pensativo, no sentido que se ele não foi extremo demais, e ao mesmo tempo o Espírito Santo falou muito forte no meu coração, que homens que estão comprometidos com o propósito que Deus tem, eles estão dispostos a fazer qualquer coisa para se manter firmes ao que Deus pediu para eles. Então, eu quero dizer uma coisa para você que está aí me ouvindo. Se você está num deserto, mas você conhece a Deus agora e você tem dentro do seu coração que você nunca mais vai abandoná-lo, você vai servi-lo todos os dias da sua vida, que você não quer ser rebelde à sua voz, se você entendeu essas coisas, então eu posso lhe garantir que você está saindo do deserto. Em nome de Jesus. Pega aí essa palavra, porque quem conhece a Deus, caminha com Deus. Quem conhece a Deus não coloca o coração nos bens materiais. Quem conhece a Deus está disposto a terminar qualquer relação, qualquer relacionamento por temor a Deus. Então, se você é essa pessoa, então Deus vai com certeza levar você para um outro nível. Amém? Eu entrego essa palavra ao teu coração e eu quero fazer uma oração por você agora. Se você me permite. Amém? Quero fazer uma oração por você. Posso orar por você? Eu quero orar por você, eu quero te abençoar em nome de Jesus. Também quero pedir que você deixe a sua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza. Deixa aí o teu like, para que o YouTube mande para mais pessoas. Amém? Deixa aí a tua curtida. Se você puder compartilhar com outras pessoas, faça isso também. Oremos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está orando comigo. Há muitas pessoas, Pai, que estão no deserto e que não estão conseguindo vencer nesse deserto porque não estão alinhadas, não conheceram a Deus em meio a esse processo. Mas aqueles que já conheceram a Deus em meio a esse propósito, em meio a esse deserto, que o Senhor possa levá-las, Pai, para o próximo nível. Eu oro agora para que todo aquele que está doente, todo aquele que está, de alguma maneira,
passando por dificuldades. Nesse momento haja uma intervenção de Deus. Eu oro pela cura total dessa pessoa. E essa pessoa que está pedindo ao Senhor uma intervenção, um milagre de Deus, que essa pessoa seja tocada pelo poder de Deus. Senhor, tira a tristeza, tira a dor da alma, tira a angústia e traga sobre a vida dessa pessoa um refrigério do alto. Eu oro também por provisões especiais na vida dela. Tenho orado por isso. E peço a tua bênção, Pai, sobre a vida daquele que crê, sobre a vida daquele que está posicionado para receber, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém